Olá! Saber onde as coisas estão é fundamental em qualquer idioma, certo? Então, neste guia, a gente vai explorar as preposições de posição em inglês, sabe? Palavras como in, on e under. Vamos ver tudo de uma forma bem clara e estruturada para não deixar nenhuma dúvida. Ok, a nossa conversa vai ser dividida em 6 partes. Primeiro, uma introdução rápida. Depois, a gente mergulha em contato e contenção com inside, outside, on top e under. Em seguida, posições verticais como above e below. Na quarta parte, relações espaciais, tipo in front e behind. Aí vem uma regra gramatical super importante sobre o uso do of. E para fechar, uma tabela de referência com tudo resumido. Vamos lá? Muito bem, começando então pela nossa segunda parte, contato e contenção. Basicamente, a gente está falando de duas ideias bem diretas aqui. A ideia de algo estar contido em um espaço, sabe, dentro ou fora, e também a ideia de estar em contato direto com alguma superfície. Então, nesta sessão, vamos focar nessas 4 preposições aqui: inside, outside, on top e under. Vamos analisar cada uma delas com calma, começando por inside. Certo. A primeira, então, é inside. Como a gente vê aqui, a definição é bem direta. Dentro é a palavra que usamos para indicar que alguma coisa está contida, sabe? Dentro dos limites de um espaço fechado. Vamos ver um exemplo prático. A frase é The wallet is inside the drawer. A tradução: a carteira está dentro da gaveta. Aqui, a palavra inside não deixa dúvida de que a carteira está de fato guardada ali no espaço da gaveta. Agora, o oposto de inside. Temos outside, que significa fora. Usamos essa preposição para descrever qualquer coisa que esteja do lado de fora de um limite, de um espaço. Olha só este exemplo. The children are playing outside the house. Em português, as crianças estão brincando fora de casa. Percebe? A palavra outside define a casa como limite e posiciona as crianças do lado externo. Ok, agora um ponto que gera muita confusão, então atenção aqui. A diferença entre on top e somente on. As duas podem ser traduzidas como em cima ou sobre, mas o uso é diferente. Vamos olhar primeiro para on. On indica contato com uma superfície, de forma geral. Por exemplo, the newspaper is on the table. O jornal está na mesa. Simples, né? Agora, on top dá uma ênfase maior. Significa em cima de, no topo, na posição mais alta. Por isso o exemplo, the cat is on top of the roof. O gato está em cima do telhado, lá no ponto mais alto. Seguindo em frente, temos under. A tradução é embaixo, debaixo ou até sob. É usada para indicar que algo está numa posição diretamente inferior a outra coisa. Por exemplo, the shoes are under the bed. Ou seja, os sapatos estão embaixo da cama. A preposição under estabelece essa relação de posição inferior, de forma bem clara. Tudo bem, passamos pela primeira parte. Agora, vamos para a nossa terceira seção, posições verticais e de proximidade. Aqui a gente vai falar sobre alinhamento vertical, mas sem contato físico. E também sobre proximidade, quando uma coisa está encostada na outra. Certo, aqui a gente fala de posição vertical, mas sem que uma coisa toque a outra. Para indicar um nível superior, usamos above, que é acima. Veja o exemplo. A plane flies above the clouds. O avião voa acima das nuvens, sem tocar nelas. E o oposto, para um nível inferior, é below, ou seja, abaixo. Como na frase The temperature is below zero. A temperatura está abaixo de zero. Agora, uma preposição bem interessante é against. Ela significa contra ou encostado. É muito útil porque, em português, a gente usa o verbo encostar, certo? Em inglês, não existe um verbo único para isso. Então, a solução é usar a preposição against para indicar esse contato com uma superfície vertical. Olha só como fica na prática. A frase The ladder is against the wall. A tradução é exatamente a escada está encostada na parede. A preposição against cria essa imagem do contato lateral. Beleza! Vencemos mais uma etapa. Vamos agora para a quarta sessão, sobre relações espaciais. Aqui, vamos ver preposições que nos ajudam a descrever onde as coisas estão em relação a outras, na frente, atrás, dos lados ou até no meio de um grupo. As preposições que vamos cobrir aqui são in front, behind, as expressões on the left e on the right, e também a importante distinção entre between e among. Vamos ver uma por uma.
Ok, vamos dar uma olhada na tabela. Para a posição dianteira, usamos in front. No exemplo, the car is in front of the building. O carro está na frente do prédio. Para a posição traseira, a palavra é behind. Exemplo, the garden is behind the house. O jardim fica atrás da casa. E para os lados, temos expressões fixas. Para a esquerda, on the left, como em the pharmacy is on the left. E para a direita, on the right. Por exemplo, the museum is on the right. Bem direto, né? Agora, outra daquelas distinções cruciais, between versus among. A regra é bem simples, na verdade. A gente usa between quando algo está posicionado entre dois itens ou pessoas, apenas dois. Veja o exemplo. The village is between the mountains and the sea. A vila está entre as montanhas de um lado e o mar do outro. Já o among é usado quando algo está no meio de um grupo, ou seja, entre vários itens. Como no exemplo, the letter was hidden among the old papers. A carta estava escondida no meio de um monte de papéis velhos. Tudo bem, chegamos na quinta parte e aqui vamos falar de uma regra gramatical específica, mas que faz toda a diferença na hora de construir as frases corretamente. É sobre o uso da preposição of. A grande questão é esta. Quando é que a gente deve usar of depois de uma preposição de posição? Porque às vezes falamos on top of e outras vezes só inside. Bom, a boa notícia é que existe uma regra bem clara e fácil de lembrar para isso. A regra é super simples. É só seguir esses 3 passinhos. Primeiro passo, identifique a expressão de posição que você quer usar, como on top ou inside. Segundo passo, conte quantas palavras formam essa expressão. E o terceiro e mais importante passo, se a expressão tiver mais de uma palavra, então você precisa usar of logo depois, antes de dizer o que vem a seguir. Vamos ver como essa regra funciona na prática com essa tabela. Olha só, expressões com uma única palavra, como inside ou behind, não precisam do of. Fica inside the box, behind the tree. Simples. Mas veja o que acontece com as expressões maiores. On top tem 2 palavras, então vira on top of the shelf. In front, 2 palavras, vira in front of the mirror. E on the left, com 3 palavras, vira on the left of the picture. A regra funciona sempre. E para fechar, vamos consolidar tudo que a gente viu até agora. A nossa sexta e última parte é uma tabela de referência completa, um ótimo resumo para consultar sempre que precisar. E aqui está o nosso resumo completo. Esta tabela junta tudo, a preposição, a tradução e, claro, o uso da regra do of. Repare bem, as preposições que são formadas por uma palavra só, como inside, under, above, não usam of. Já as expressões com 2 ou mais palavras, como on top, in front, on the left, sempre vão precisar do of. Guarde essa tabela como um guia. Dominar essas regrinhas pode parecer um detalhe, mas é o que faz toda a diferença para ter um inglês mais preciso e natural.